Agora sim, deputado Luís Monteiro, logo de seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu não posso começar esta primeira intervenção sem fazer um apanhado geral, uma leitura geral, enquadrando este Orçamento do Estado. Nós compreendemos que, para a direita, aumentar salários e pensões são medidas corporativas que respondem a meia dúzia de pessoas, que na verdade são a esmagadora maioria dos portugueses. E, portanto, sobre a visão da direita em relação a interesses corporativos, já conhecemos bem, tivemos aqui o debate na especialidade, e é até curioso ouvir a senhora deputada Margarida Mano, do PSD, dizer que, por exemplo, descongelar as carreiras no ensino superior é uma medida corporativa. Eu até convido a senhora deputada Margarida Mano a dizer isso aos seus colegas na sua universidade, que descongelar as progressões das carreiras dos seus colegas é uma medida corporativa e que eles, ao fim de todos estes anos, merecem continuar a ter os seus salários congelados, a sua progressão congelada, dizer aos funcionários que pedem a reforma antecipada que devem ter cortes nessas mesmas pensões agravados pelo Governo na altura de PSD-CDS, que devem continuar a ter essas mesmas reformas baixas, que devem continuar a receber pensões de miséria e, portanto, a visão do PSD para o país materializa-se muito bem na visão que depois tem para cada um desses setores. E, portanto, é até paradigmático que tenhamos aqui uma senhora deputada com conhecimento na área, que tenha o desplante de dizer que descongelar carreiras do ensino superior são medidas corporativas, registamos isso e passamos à frente. Este Orçamento do Estado tem dificuldades. A questão das cativações, que já foi aqui assumida pelo Sr. Ministro, é uma delas. A FCT teve uma execução orçamental vergonhosa, porque não há outra expressão para a categorizar. Vergonhosa. Quando nós falamos nos atrasos no emprego científico e da abertura de concursos, quando nós falamos dos atrasos nas avaliações por parte da FCT, quando nós falamos em grande parte do que é o atraso estrutural em que a FCT hoje vive e as suas dificuldades, elas são reais, elas são verdadeiras justamente porque essas mesmas cativações, grande parte delas cegas, e, portanto, deixaram de ser um mero instrumento de gestão orçamental para passarem a ser cortes efetivos. Olhamos, por exemplo, para o orçamentado de 2016 e o executado de 2016. Ele já é conhecido e, portanto, as cativações passaram a ser cortes efetivos. Isso é que nós não podemos deixar passar em claro. Um debate do Orçamento do Estado para 2018 é um debate sobre a proposta de orçamentado, mas é também um olhar retroativo para aquilo que foi executado. E, portanto, um debate sério, com números em cima da mesa, não pode escamotear uma responsabilidade que é responsabilidade executiva por parte do Governo. A Assembleia da República tem, obviamente, uma responsabilidade fiscalizadora. Mas o Governo tem aqui uma responsabilidade acrescida. É o único responsável pelo facto de não ter executado justamente aquilo que o próprio Governo propôs para ser executado. E, portanto, essa é a primeira questão que nós não podíamos deixar passar em claro. A segunda questão tem a ver com o investimento em ação social e o déficit orçamental em que parte do ensino superior vive hoje. Nós, quando discutimos hoje o ensino superior, estamos a falar, na verdade, em dois mundos. Estamos a falar de um mundo onde grande parte das instituições têm déficits orçamentais, vivem num subfinanciamento crónico. Eu relembro que desde 2010 o ensino superior perdeu 30% do seu investimento público. Foi, dentro dos serviços públicos, o setor que, do ponto de vista percentual, mais perdeu de investimento público. É verdade que têm vindo a ser dados pequenos passos no sentido de repor um pouco essas perdas. Infelizmente, o executado depois não consegue acompanhar aquilo que é o orçamentado. Mas se é verdade que grande parte das instituições vive numa situação difícil, do ponto de vista financeiro, também é verdade que não podemos deixar de olhar com sentido crítico
justamente para as instituições de ensino superior que, nestes últimos anos, apresentam excedentes orçamentais e, na verdade, não os gastam, não investem em ação social, não baixam o valor das propinas, não combatem a precariedade, têm todos os instrumentos disponíveis para o poder fazer e, na verdade, pelo facto de estarem ao abrigo da autonomia de gestão, nem o Governo, nem as instituições resolvem, nomeadamente, o problema das residências universitárias, o problema também do valor de propinas, o problema, nomeadamente, do combate à precariedade. Eu relembro que as instituições que hoje integram entre si o maior número de precários, justamente bolseiros, falsos professores convidados, professores a meio tempo, na verdade, são justamente aquelas que têm margens orçamentais para poder abrir concursos para a carreira, para poder combater essas mesmas falsas bolsas. E, portanto, nós estamos num paradigma que precisa de ser alterado profundamente. O Estado e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior não pode continuar a fechar os olhos a saldos orçamentais, em parte conseguidos por fundos comunitários que são adiantados para projetos e bem, mas que depois não são gastos nem nesses projetos, nem em investimento em infraestruturas, em investimento nestas matérias fundamentais como a ação social e combate à precariedade. E, portanto, este orçamento do Estado não pode passar sem medidas, nomeadamente que avaliem a prestação das instituições de ensino superior que, com capacidade financeira para o fazer, não o fazem. E esse é um ponto muito importante. O segundo ponto está relacionado com as bolsas de ação social. Em 2010, o governo do Partido Socialista, era então secretário de Estado do atual ministro, fez uma revisão do regulamento de atribuição de bolsas. A visão do Bloco de Esquerda foi muito crítica na altura, perdemos milhares de estudantes na altura que tinham direito à bolsa de ação social, deixaram de o ter. O governo da direita fez algumas alterações cirúrgicas. A verdade é que nós, desde 2010, não conseguimos repor grande parte dos estudantes que tínhamos perdido justamente por causa dessas alterações que, na altura, altamente danosas. Seria importante também, numa lógica de reposição de rendimentos, que esse mesmo regulamento de bolsas fosse revisto no sentido de uma maior abrangência para que, nomeadamente, as metas que o próprio Sr. Ministro tem vindo aqui a apresentar como objetivos para 2020 e 2030, consigamos garantir mais estudantes a estudar no ensino superior e alargar a base social do ensino superior passa justamente por aprofundar os mecanismos de ação social. Termino apenas dizendo que não podia deixar de passar aqui nesta primeira intervenção de deixar aqui uma palavra de solidariedade com todos os bolseiros que hoje nos acompanham, é verdade, lá fora nas escadarias da Assembleia da República e que justamente venham aqui reivindicar o aumento dessas bolsas de doutoramento que estão congeladas desde 2003, mas mais do que isso, uma efetivação do Decreto-Lei 57 que tarda e é inacreditável que depois de uma discussão grande, aprofundada disso que tivemos aqui na Assembleia da República, e termino, Sr. Presidente, que o Governo tenha demorado tanto tempo a lançar um regulamento, peca por tardio, mas na verdade é preciso agora garantir que esses mesmos contratos e esses bolseiros vão ter finalmente dignidade na sua carreira científica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Luís Monteiro. Uma questão sobre aquilo que chamava, ou que no quadro das dificuldades orçamentais chamou o atraso estrutural da FCT. Eu gostaria de clarificar que podemos todos contestar tudo e todos, e estamos aqui para fazer certamente melhor e para ter um funcionamento do Estado e das instituições públicas o mais adequado às nossas exigências. Mas não podemos contestar, sobretudo, a atuação daqueles que diariamente dão o seu melhor também por esse Estado. Quando nós olhamos para o funcionamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, no contexto das agências de financiamento e avaliação na Europa, é porventura a agência mais eficiente da Europa.
porque é a única agência que tem um orçamento de funcionamento inferior a 3% ao orçamento de investimento. De facto, no quadro da evolução da capacidade científica em Portugal, nos últimos 30 anos, a FCT foi sempre uma instituição considerada magra no contexto daquilo que são as outras agências de financiamento. E por isso, hoje sabemos que temos um quadro regulamentar, sobretudo como resultado do último acordo de parceria, particularmente difícil para a gestão de fundos comunitários e a conjugação de fundos comunitários com fundos nacionais, que veio aumentar a burocracia do sistema significativamente. E por isso, obviamente, que estamos cá para melhorar diariamente o funcionamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas eu não posso deixar de fazer aqui uma referência a todos aqueles que lá trabalham e que, obviamente, no quadro do atual nível de financiamento para a FCT, dão certamente o seu melhor. Podemos fazer todos melhor? Certamente podemos, e por isso é que estamos constantemente a ouvir a comunidade científica, os líderes das instituições, os sindicatos, para estar constantemente a melhorar a nossa performance. Mas referiu dois aspectos. Por um lado, as bolsas de doutoramento. Ainda a semana passada saíram os resultados e os contratos têm retroativos a outubro deste ano. Retomámos o esforço de 2011 no número de bolsas, alterámos significativamente o quadro de concessão de bolsas de doutoramento em Portugal face àquilo que era em 2015, onde só tinham sido dadas 895 bolsas, cerca de 50% diretamente pela FCT, 50% pelos programas de doutoramento, muitas vezes contestados pela própria comunidade científica. E, por isso, hoje temos um quadro de cerca de 1.400 bolsas, atingiríamos em 2018 1.600 bolsas, e devo dizer que retomamos mais uma vez, uma equidade no acesso às bolsas em todas as áreas do conhecimento. É importante que se diga que, efetivamente, a avaliação que foi conduzida e os resultados da avaliação são claros quanto àquilo que é a distribuição das bolsas de doutoramento por todas as áreas do conhecimento, de uma forma que pusemos retomar um quadro de normalidade nos bolseiros. Enquanto em 2015 e nos anos anteriores tínhamos taxas de sucesso inferiores a 14%, retomamos hoje a melhor prática europeia e tivemos este ano uma taxa de sucesso de cerca de 40% nas bolsas de doutoramento. Obviamente, aumentámos o esforço no investimento em bolsas para poder aprovar 4 bolsas em cada 10 candidatos. E, por isso, a retoma no montante global de bolsas é claramente também um esforço de funcionamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Costumamos ouvir sempre criticar, não costumamos ouvir elogios ao funcionamento da instituição e ao processo de avaliação, que neste caso eu devo aqui claramente reconhecer. O trabalho não é meu, o trabalho é daqueles, dos painéis, de avaliadores e do funcionamento da própria agência. Em relação ao último comentário que fez sobre a regulamentação das bolsas, todos, mais uma vez, e eu próprio, pensaria que a regulamentação que foi aqui exigida por Vossas Excelências, e muito bem, que seria mais rápida. Mal a lei foi publicada, ainda em agosto, abriu um processo primeiro informal de negociação sindical, no qual foi acordado o esforço de regulamentação, sobretudo nos níveis remuneratórios, e, como penso que sabe, por se tratar de níveis remuneratórios, exige um decreto regulamentar com um processo formal de negociação sindical, e ainda hoje tivemos a confirmação do Ministério das Finanças para poder abrir o processo. E, portanto, estou certo que no prazo das próximas 2 semanas teremos esse processo, se não concluído, particularmente avançado, uma vez que toda a negociação informal já foi feita.
E, efetivamente, ainda hoje já estão publicadas no sítio da internet da FCT os regulamentos para os concursos, quer candidaturas individuais, quer candidaturas coletivas, e, como disse há pouco, no mês passado já foram lançadas todas as regras para o financiamento programático às unidades de investigação, no qual vai possibilitar um terceiro quadro de contratação de investigadores. E por isso acreditamos que temos o quadro financeiro e regulamentar para, efetivamente, a partir do princípio de 2018, poder consagrar a contratação de investigadores naquilo que é o nosso objetivo de estabelecer 3.000 novos contratos de investigadores em 2018 e mais 2.000 em 2019, garantindo no prazo desta legislatura 5.000 novos contratos. O outro aspecto que falou sobre a ação social no ensino superior e os dois mundos do ensino superior requer-nos certamente um maior esforço coletivo, certamente aqui no Parlamento, certamente com os estudantes, mas também com as próprias instituições. Eu também devo relembrar que no quadro do acordo de legislatura foi pela primeira vez introduzido em Portugal um mecanismo de interajuda entre as próprias instituições. Podemos dizer que não é suficiente. Foi um passo importante e, como sabemos, em 2017 esse mecanismo foi ainda importante para algumas instituições e, por exemplo, no caso das universidades, este mecanismo este ano já funcionou e não foi necessário ser usado por nenhuma universidade. Ainda na última sexta-feira, na reunião com a Comissão Executiva do grupo, ficou bem claro o sucesso que foi a introdução do mecanismo de interajuda que possibilitou efetivamente evitar os esforços de déficit em algumas instituições. O que sabemos hoje é que não é suficiente e a responsabilização crescente das instituições, sobretudo no quadro de combate à precariedade do trabalho, é de facto um esforço diário onde estamos empenhados e tenho assumido pessoalmente essa responsabilidade política. Muito obrigado, Sr. Ministro.